Não é sobre inveja no sentido óbvio que todo mundo fala. Eu acho que é sobre algo muito mais sutil que eu quero falar hoje. E que provavelmente já aconteceu com você sem você, sei lá, nem ter percebido. Algumas pessoas, elas simplesmente elas te odeiam. E elas nunca vão falar isso, elas nunca vão admitir. Elas vão, na verdade, essas pessoas vão acabar sorrindo na sua frente, elas vão torcer por você, aparentemente. Elas vão comentar nas suas fotos, elas vão aparecer no seu aniversário. Mas por dentro existe alguma coisa estranha quando você acaba conquistando alguma coisa. E eu acho que você provavelmente já conviveu com uma dessas pessoas. E de repente até por anos. Então me responde uma coisa. Você já sentiu essa estranheza? Aquela sensação de que algo não tá certo com alguém próximo a você, mas você não consegue colocar o dedo exatamente onde é? Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o ódio é silencioso, ele raramente nasce do que você fez. Na verdade, ele nasce do que você é. Sabe aquela história de que as pessoas te odeiam quando você faz algo errado? Porque você magoou alguém, porque você errou em alguma coisa? E às vezes é isso. Às vezes é isso sim. Mas existe um tipo de rejeição que não tem nada a ver com os seus erros. Ela nasce de você simplesmente existir de um jeito que incomoda. Sei lá, de repente você é seguro demais, você fala o que você pensa, você não pede permissão pra ser quem você é. E tem gente que acaba não aguentando ver isso. E por quê? Porque você acaba, eu acho que, virando um espelho, e nesse espelho a pessoa enxerga tudo que ela nunca teve coragem de ser. Pensa comigo, por que alguém guardaria isso em silêncio? Porque eu acho que dizer pra outra pessoa, eu te odeio, acaba expondo demais, né? Exige uma explicação. E quando você vai explicar o que sente, você acaba tendo que se explicar também. E aí você vai sentir vergonha, sabe? De repente aquela vergonha de admitir que se sente pequeno perto de alguém. A vergonha de reconhecer que o problema não é a outra pessoa, é a sua própria incapacidade de estar lidando com ela. E esse silêncio, ele é uma proteção, né? É um jeito de odiar sem ter que assumir esse ódio. E aí a pessoa fica nesse limbo estranho. Ela não te abandona porque ela precisa te ter por perto para se alimentar desse ressentimento. Ela não te confronta porque confrontar, eu acho que seria admitir que você é uma pessoa muito importante. Ela fica ali naquele espaço, sabe, meio cinza, te tolerando e te odiando ao mesmo tempo. Você já ficou perto de alguém assim? Alguém que parecia neutro, parecia morno, que nunca comemorava de verdade com você, sempre tinha um mas depois de qualquer coisa boa que acontece na sua vida? Eu acho que esse é o sinal. Eu acho que existe um padrão que se repete nesse tipo de pessoa. Elas não têm coragem de te atacar de frente, sabe? É sempre um ataque cirúrgico. É aquele elogio que ele vem com um veneno embutido, sabe? Tipo, nossa, que bom que deu certo. Você precisava tanto de uma vitória, como se você sempre tivesse sido um fracasso. É aquela dúvida plantada na hora errada, sabe? Aquele silêncio calculado quando você, de repente, mais precisava de uma palavra. E elas não te destroem, elas só vão te corroendo como se fosse uma ferrugem, sabe? E esse tipo de coisa é sempre... Eu acho que é quase impossível você estar provando. Se você reclamar, parece que você está sendo paranoico. Alguém vai sempre falar, mas ela te elogiou sim. Mas sabe, mas com aquele veneno. Mas ela apareceu no seu aniversário. Sim, pra ver de perto o que ela não tem.
E eu acho que você não tá louco, de repente, de pensar assim. Eu acho que você só aprendeu a sentir o que os olhos não veem. Mas aqui, de repente, vai uma virada que talvez você não espere. O ódio silencioso que alguém sente por você, não é um problema que você tem que resolver. Não é sua responsabilidade entender, curar ou tentar reverter isso. Tem gente que passa anos tentando conquistar quem nunca vai ser conquistado, tentando provar para quem nunca vai estar reconhecendo. Ou, sabe, ficar se amolecendo, ou amolecendo o seu jeito, sabe, o seu jeito de ser pra não incomodar quem já decidiu ser uma pessoa incomodada. E aqui que a maioria erra, filho. Você não pode se tornar menor pra caber no conforto de quem não te suporta. Isso não é humildade, eu acho que é uma automutilação emocional. A pergunta que você tem que fazer não é, como eu faço pra essa pessoa me aceitar? Eu acho que a pergunta certa mais ou menos seria, por que eu ainda preciso da aceitação de quem acaba me odiando tanto em silêncio? Porque existe algo incômodo aqui, né? O ódio silencioso dessas pessoas aí que estão ao redor, eu acho que diz muito mais sobre o que você representa do que sobre quem você é. E geralmente você representa algo que elas acabaram desistindo de buscar. Você, de repente, tomou aquela decisão que elas nunca tiveram uma coragem de tomar. Você saiu do lugar que elas estão lá, acomodadas. Você construiu algo que elas planejaram e nunca começaram. E eu acho que isso acaba doendo muito nelas. Dói de um jeito que a maioria das pessoas não sabe nem dar um nome pra isso. Então, ao invés de dar um nome, elas acabam ficando em silêncio, sabe? E em vez de elas olharem pra dentro, elas acabam olhando pra fora. E você vira o alvo. E você vira o alvo. E não é sobre você, na verdade nunca nem foi. Então o que você vai fazer com tudo isso? O que você, né? Porra, você simplesmente vai aprender a ler os sinais sem se tornar paranoico. Você para de se dobrar pra parecer menos ameaçador. Você aceita que nem todo mundo vai querer bem pra você. E, tipo, tá tudo bem, que se dane. Você não precisa da torcida de todo mundo. E mais do que qualquer coisa, você para de gastar energia à toa tentando tá decodificando o ódio de quem não tem coragem nem de admitir o que sente. Eu acho que no final das contas, esse ódio silencioso só tem poder enquanto você fica olhando pra ele e esperando que ele mude. Então, para de esperar. Para. E é isso.